desligar aqui. Ok. Legal. Bom, então a gente terminou exatamente na implementação, né? A gente implementou o... Onde é que tá? Acho que é aqui, né? A gente implementou o ordena números, que na realidade é a implementação do bubble sort. A gente, inclusive, testamos. Deixa eu só rever aqui. Acho que a gente testou para todas as entradas do exemplo, né? Tá até que copiado ainda. Acho que é isso. E aí faltou só a gente fazer a análise, né? Que aí, beleza, tá aqui, ó. Ordena números. Tá aqui a implementação. Testamos aqui com os exemplos, né? Deve estar aqui os TEA, não tá mais. Mas enfim, foi tudo testado, então tudo certo aqui no código. A gente volta para cá. Tá aqui a implementação. E aí a gente vai analisar esse algoritmo, né, para chegar a alguma conclusão, que eu me lembro que o aluno perguntou ontem, né, se era pertinente eu utilizar a busca binária, uma vez que antes eu tenho que ordenar, se isso valeria a pena, né? Eu falei que a gente chegaria a essa conclusão no momento que a gente analisasse o quanto custa essa ordenação, né? Tirar aqui. Ok, vamos lá então. Bom, eu tenho que pensar como é que eu vou fazer isso, né? Porque eu costumo fazer na lousa e aqui só está o resultado final. Vamos lá, a gente se vira aqui, tá? Então vamos lá. Com questão de eficiência, qual o esforço computacional necessário para que o algoritmo, o bubble sort, ordene n elementos no pior caso, tá? Aí vamos parar aqui para pensar. Primeira coisa, qual é a função primitiva? Qual é a instrução primitiva desse algoritmo? Lembra, quando a gente estava fazendo ontem a busca sequencial e a busca binária, a gente contava a comparação, né? A comparação do VI com X, onde X era o elemento que eu queria procurar e VI era o iésimo elemento do vetor. Aquela era a instrução mais importante do algoritmo. Por quê? Porque é ela que efetivamente vai verificar se é o elemento que eu quero. E ela é repetida, no caso lá, N vezes, né? No caso da busca, desculpa, no caso da ordenação aqui, utilizando o bubble sort, qual vocês acreditam ser a função primitiva? Qual vocês acreditam ser a instrução mais importante desse algoritmo? Aquela que de fato está ordenando o vetor. Qual vocês acreditam que é? Qual a linha aí dessa função? Onze. Não, não é a 11 exatamente. Não é bem a 11. Na 11 ali eu só tenho uma atribuição, né? Linha 12 também é só uma atribuição. Ali, na verdade, a linha 11, 12 e 13 sozinhas, elas não representam muita coisa, não. Elas três juntas representam algo importante, que é uma troca, né? Perceba que eu guardo o que estava em VJ, eu guardo o que estava em VJ, porque se eu executar a linha 11 de cara, eu apago o que está em VJ e perco, né? Então, primeiro eu guardo o que está em VJ, é a linha 11, na linha 10, né? Deixa eu ver, estou meio perdido aqui. É a linha 10. Na linha 11, aí sim eu pego o que está em J mais 1, coloco em J, aí eu perco o que está em J, mas antes eu guardei no auxiliar. Aí eu vou lá, pego o que eu tinha guardado antes e coloco no VJ mais 1. Então,
sozinha, cada uma dessas instruções não representa muita coisa. Agora, esse bloco aqui dessas três é importante, que é uma troca, né? É uma troca, que é muito importante no algoritmo de ordenação. Por quê? Porque ele efetivamente troca um com o outro para quê? Um elemento com ou troca, enfim, ele troca um elemento com o outro para eu conseguir ordenar o vetor, tá? Só que ele não troca toda hora, ele não troca aleatoriamente, ele troca a partir desse if aqui, ó. Então esse if é a linha mais importante. A troca também é importante, mas essa linha aqui que determina, ó, vai trocar, não vai, vai, não vai, é maior, então troca, não é, então não troca. Perceba que é ele que está determinando se vai existir uma troca ou não. Então é ele que está, essa linha 8 é que está exercendo ali o papel de ordenar realmente o vetor. E aí isso vai acontecer aqui tantas vezes quantas forem necessárias aqui, de acordo com os dois laços de repetição que acontecem na linha 4 e na linha 6. Então, a instrução mais importante desse algoritmo, e é a que eu vou contar, é essa daqui. Tá? Ok? Entenderam por que a instrução 8 é a mais importante? A linha 8, né? É a instrução 8. Legal. Agora vamos lá. O que diz ali? Ó? Qual o esforço computacional necessário para o Bubble Sort ordenar N elementos no pior caso? Agora vamos lá. A gente já sabe qual é a instrução mais importante. Agora, qual é o pior caso de um algoritmo de ordenação? Quando a gente estava fazendo a busca, o maior esforço dele vai ser o quê? Vai ser o elemento não estar no vetor. E no caso de um algoritmo de ordenação, desse algoritmo de ordenação, qual que seria o maior esforço? Quando é que ele vai se esforçar mais? Estar em ordem decrescente nesse caso. É isso mesmo. Ele vai estar em ordem inversa à ordem é, que você deseja para aquele vetor, né? Então, se eu quero o vetor crescente, o caso que o algoritmo vai mais trabalhar é o decrescente. Eu dar uma entrada decrescente. Por quê? Significa que todas as vezes que ele passar por esse if aqui da linha 8, vai dar verdadeiro e ele vai trocar. Então ele vai trocar todo mundo, o tempo todo. Toda vez que chegar naquele if, troca. Então, no caso do Bubble aqui, que ele ia verificando 2 a 2, verifica os dois primeiros, troca. Verifica o 0 e 1, troca. 1 e 2, troca. 2 e 3, troca. E vai embora trocando até o final. Despreza o último, volta aqui para testar o 0 e 1, troca. 1 e o 2, troca. Então ele vai trocar o tempo todo. Tá? É o caso do vetor inversamente ordenado. Tá? Então é isso aí, é isso que a gente vai analisar. A gente vai contar quantas vezes essa instrução acontece, imaginando o pior caso, que é um vetor ordenado de forma contrária. Tá? De forma contrária ao que eu desejo. Ou seja, isso aqui vai dar sempre verdadeiro, logo vai acontecer sempre essas instruções aqui. Tá? Quando vocês falaram aí, linha 10, linha 11, eu fico um pouco reticente, mas assim, se alguém falasse, esse bloco inteiro é o mais importante, seria o mais ideal, tá? Esse bloco inteiro aí, da linha 8 até a linha 13, é o mais importante, que é o que determina se vai ser realizada a troca ou não, que é o if, e a troca efetiva. Tá? É isso aqui que, de fato, está ordenando o vetor. É esse bloco aqui, desse if, com as instruções de troca aqui dentro. Ok? Vamos lá, então. Bom, depois aqui já vem um exemplo, ó, que a gente vai fazer junto. Ó. Quantas vezes ocorre a função primitiva? No pior caso, pense para um exemplo n igual a 4. Vamos tentar fazer isso juntos? Eu vou tentar, deixa eu ver. Eu vou tentar fazer por aqui, não sei se isso vai dar certo ou vai dar errado, sei lá. Tá bom. Eu vou acabar, deixa eu ver como é que eu faço. Vou jogar um pouco para cá para eu conseguir pelo menos ver um pouco de vocês aqui. Tá, legal, meu Deus. Vai ficar muito ruim isso aqui, mas ok. Tá. Então, eu quero fazer isso para n igual a 4. Tá, então, vamos lá. Tá. N igual a 4. Então, meu vetor tem 4 posições, tá? O N dele aqui, ó, é igual a 4. Tá. Para isso,
que vai acontecer? Pessoal, espera só um minutinho. Ai, desculpem. Bom, vamos lá. Que vai acontecer aqui? Vamos pensar. Para n igual a 4, então eu tenho que pensar. Eu tenho as variáveis i e j aqui na história, tá? Que eu tenho que trabalhar com elas. Eu vou tentar meio que montar uma tabela aqui. Então, vou tentar meio que montar uma tabela. Vamos ver para onde vai isso, né? Ok, vamos ver. Oh, que morte horrível. Ok. Para n igual a 4, eu tenho que contar a variável i. Vamos observar a variável i, ó, porque ela é determinante. E a variável j. Por quê? Por que eu vou olhar para essas duas variáveis? Porque é justamente elas que vai determinar quantas vezes vai acontecer a linha 8. Vou colocar aqui como L8. L8, que é a quantidade de vezes que a linha 8 ocorre, tá? É o que me interessa. Então, por isso que eu fico olhando para I e J. Certo. Vamos lá, então. Então, eu começo com I igual a zero, certo? I igual a zero, I igual a zero. Aí eu vejo aqui. Bom, eu já vou deixar escrito aqui para eu saber. Ó, n menos 1 é igual a 3. E menos 1 é igual a 3. Para eu ir me guiando aqui, porque tem esse condicional aqui, né? Essa expressão relacional. Então, ele começa a 0, 0 é menor que 3, verdade, entra. Ele encontra j igual a 0. J igual a 0. 0 é menor que, aí eu vou ter que escrever aqui também, ó, n menos 1 menos i. Que agora, isso está sendo igual ao quê? Bom, n é 4, 4 menos 1 é 3, 3 menos 0, 3 menos 0 é 3. Então são 3, tá? Ok. Então, j é menor que 3, 0 é menor que 3, verdade. Então entra. Aí o que acontece? Linha 8 acontece. Então, uma vez a linha 8. Uma vez. Uma vez a linha 8, a gente viu que ela vai dar verdadeiro, vai trocar, porque é o pior caso. Terminou a troca, ele volta aqui e incrementa o j. Então, j vai para 1. J vai para 1. Verifica a condição. 1 é menor do que 3? Verdade. Então, entra, acontece uma vez a linha j. Troca, volta e incrementa j. J vai para 2. 2. 2 é menor do que 3? Verdade. Então, entra. Verifica a posição 2 com a posição 3. Posição 2 com a posição 3. Então, mais uma vez aconteceu o if da linha 8. E aí, efetivamente, acontece a troca. Na verdade, a gente está contando a linha 8, a gente pode contar que, na verdade, a gente está contando esse bloco inteiro, porque como é o pior caso, sempre vai trocar. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é contando a quantidade de trocas. Quantidade de trocas no pior caso. Que vai ser todas as possíveis, né? Quantidade de trocas. Então, vamos lá. Trocou. Volta, incrementa. Aí o J vai para 3. 3 é menor do que 3? Falso. Então, não acontece a linha 8 nesse caso aqui, certo? Não acontece a linha 8, porque isso aqui vai dar falso, ele cai fora, vem aqui para a linha 14, não tem mais nada para acontecer, ele volta e incrementa o i agora. Então, aqui ele incrementa o i vai para 1. I foi para 1. 1 é menor do que 3? Verdade. 1 é menor que 3. Então, entra. E aí, J começa de 0 de novo. J começa de 0. Só que aí aqui agora mudou, né? Que é n menos 3, 4 menos 1, 3. 3 menos i, 3 menos 1 é 2. Agora você é 2. Ok. Então ele verifica. J, que é 0. 0 é menor que 2? Verdade. Então entra e acontece uma vez a linha 8. Ou seja, uma troca. Troca, volta, incrementa. J vai para 1.
J foi para 1. Verifica. 1 é menor do que 2? Sim. Então entra, verdade. Executa a linha 8 e troca. Uma troca. Uma troca. Volta, incrementa o J. J vai para 2. 2. 2 é menor do que 2? Falso. Então aqui não acontece a linha 8, porque isso aqui deu falso. Ele cai fora. Não tem nada para fazer aqui. Ele volta, incrementa o I. O I vai para 2. I vai para 2. 2 é menor do que n-1? N-1 é 3. 2 é menor que 3? Verdade. Então, se é verdade, entra. Entrou. J começa de 0. J começa de 0. E verifica agora. J é menor do que n-1 menos I. Agora mudou aqui, né? N é 4. Menos 1 é 3. 3 menos 2 é 1. Então, aqui agora você é 1. Perfeito. 1. 0 é menor que 1? Verdade. Então entra. Compara aqui a posição 0 com a posição 1 e troca. Então, uma vez e troca. Volta, incrementa o J. J vai para 1. 1 é menor do que 1? Falso. Então não acontece nada aqui. Porque aqui deu falso, ele cai fora, não tem nada para fazer aqui, ele volta, incrementa o I. O I vai para 3. 3 é menor do que 3? Falso. Então não entra nem no laço do J, muito menos aqui, porque aqui deu falso, ele cai fora, terminou. Chegou aqui, não tem mais nada, cai fora, terminou. Tá aqui então. Eu contei quantas vezes a linha 8 aconteceu. Quantas vezes foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Para um vetor, n igual a 4. Ok? Então, eu analisei um vetor n igual a 4 e eu concluí que para ele conseguir ordenar esse vetor n igual a 4, imaginando o pior caso, ou seja, esse vetor está inversamente ordenado, ele vai sempre fazer todas as trocas, ele chega no final com o vetor ordenado com exatamente 6 comparações. 6 comparações ou 6 trocas, né? Porque ele compara e troca sempre, porque é o pior caso. Então, são 6 trocas que ele realiza. Ok? Alguma dúvida nessa construçãozinha que a gente fez? Exatamente o que aparece aqui. Ó. Dúvidas? Tá. Beleza. Só o Danilo, ok, o Juliano também entendeu. Tá tudo certo. Então vamos lá. Ai, ai. Tá. Bom, qual que é o próximo passo agora? Eu sempre faço isso principalmente quando é a primeira vez que está vendo um caso de análise, eu gosto de fazer isso. Faço a análise de pior caso numa instância pequena, que é uma instância para n igual a 4. Mas n igual a 4, gente, é um vetor de 4 posições. Não, não quer dizer muita coisa, né? Então, o que a gente faz agora? Vamos fazer essa mesma análise que a gente fez, supondo um vetor. Não, não quero salvar. Supondo um vetor. Não. Supondo um vetor de tamanho n, um vetor genérico, tá? Então vamos lá. Fica um pouquinho mais difícil. Eu vou deixar o código aqui por enquanto, mas daqui a pouco vocês vão perceber que esse código aí vai ser. A gente vai descartar ele, a gente não vai mais precisar olhar porque a gente vai encontrar um padrão. E aí basta a gente seguir o padrão. Bom, o que eu fazia? A, eu contava o I, eu contava o I, o I não vai precisar de muito espaço. O I não vai precisar de muito espaço, vou ficar aqui. Eu contava o J sim vai precisar de um pouquinho mais de espaço, e eu contava
a quantidade de trocas, ou a linha 8, ou o bloco todo ali, né? Então, vamos lá. Ah, cadê? Aqui. E o J e aqui a linha 8, ou trocas, né? Beleza, vamos lá. Pensando num vetor agora de tamanho n, não me interessa o tamanho desse vetor. O que acontece? Começa com igual a zero. Igual a zero. Quando i igual a zero, eu vou ter lá n, vai dar verdadeiro aqui, né? I é menor que n menos 1, ok, porque o tamanho dele é n, ele entra. E aí j começa em zero também. J começa em zero. J menor que n menos 1 menos i, o i está valendo zero, então na verdade é n menos 1 aqui, ele vai até n menos 1, certo? Fazendo o quê? Verificando i e trocando. Verificando i e trocando, verificando i e trocando. Então o que acontece? Ele faz isso para iteração 0, para iteração 1, para iteração 2, para iteração 3. Ele vai fazendo. Para iteração 4, vai executando a linha 8, certo? E vai embora. 4, 5, 6. N menos i, n menos 1 menos i. Então, o que acontece? Esquece o menos i, porque i é zero. Então, por enquanto, ele não conta nada. É só j menor que n menos 1. J menor que n menos 1, qual vai ser a última vez? Quanto vai estar valendo j quando ele entrar pela última vez nesse laço e executar essa linha 8? Quanto vai estar valendo j? Entenderam a pergunta? Muito bem. Danilo falou ali, pelo menos é o que está dando para enxergar. O João também falou. É isso mesmo. Como eu tenho aqui j menor que n menos 1, no n menos 1 vai dar falso. Né? Exatamente, o n menos 1 vai dar falso. Um antes dele vai dar verdade, que é o n menos 2. Então ele vai executando 0, 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 até n menos 2. Certo? Quantas vezes a linha 8 foi executada? Uma vez aqui no 0, uma vez no 1, uma vez no 2, uma vez no 3, uma vez no 4, até n menos 2. Portanto, quantas vezes ela foi executada? Pensem aí. Quantas vezes ali? Muito bom. N menos uma vez. O João Vitor falou. Tá? Por quê? Se fosse de 1 a n menos 2, era n menos 2. Só que tem o zero também, né? Então, n menos uma vez. N menos uma vezes foi executada a linha 8. E aí é quando esse laço estoura, porque ele jogou a maior bolha já para a superfície, volta para cá e incrementa o i. Quando ele incrementa o i vai para 1. O i indo para 1, agora a gente vai ter que lembrar disso aqui, ó. O j começa em 0 de novo. Aí ele vai 0, 1, 2, 3, 4 e vai embora. Qual vai ser a última vez que ele vai ser executado? Uma vez que agora eu tenho n menos 1 menos 1. Então aqui eu tenho n menos 2. Aqui eu tenho n menos 2. Então n menos 2 vai dar falso. Vai executar até n menos 3. Estão entendendo isso? N menos 3. Beleza. De 0 até n menos 3, quantas vezes foi executada a linha 8? N menos 2 vezes. Isso aqui é um 2, hein? Esquisito, mas ok. Ok, ele jogou a segunda maior bolha para a superfície. Volta, incrementa o i. I vai para 2. Começa em 0 de novo. 0, 1, 2, 3, 4, blá, blá, blá. Agora eu tenho n menos 1, menos 2, n menos 3. Então, a última execução dele vai ser no n menos 4. Quantas vezes foi executado o que está dentro desse laço de repetição, que é o if que me interessa? N menos 3 vezes.
Mais uma vez, só para fixar agora. Terminou, ele jogou a terceira maior bolha. Volta, incrementa o I. I vai para 3. Ok, da verdadeiro, entra aqui. J igual a 0. 0, 1, 2, 3, 4. Vai embora. Até o quê? N menos 1, menos 3, N menos 4. Então, J menor que N menos 4. A última vez que ele vai executar vai ser N menos, N menos 5. Contando de 0 até N menos 5, eu tenho N menos 4 vezes. Ok, e isso segue a vida. Segue a vida aqui. Segue a vida aqui. A gente já encontrou um padrão. É N-1 na primeira iteração, N-2 na segunda iteração, N-3 na terceira, N-4 na quarta. É um padrão isso daí. Tá? Vamos ver quando que isso termina. Tá? Vamos ver quando isso termina. Vamos começar aqui, por exemplo, para quando o I estiver valendo N-4. Ou seja, está faltando 4 elementos para finalizar o vetor. Tá? Quando estiver valendo N-4, o que vai acontecer? Vai dar verdadeiro, ele vem aqui, J começa de 0. Aí ele vai começar de 0. Aí aqui vai ficar J menor que N menos I menos N menos 4. Então serão 3. 3, 0, 1, 2. Isso, são 3 vezes. Então é 0, 1, 2. Então vai ficar 0, 1, 2. Termina. Quando der o 3, vai estourar essa condição aqui. Ó. Como a gente está contando aqui só até onde ele executa até o 2 só. Então conta 1, 2, 3 vezes. 3 vezes. Aí o I vai passar a valer, porque vai incrementar aqui, N-3. N-3 vai executar 0, 1. 0 e 1. Então, a linha 8 vai executar 2 vezes. Vai lá e incrementa o I. O I vai para N menos 2. Para N menos 2, menos N menos 2, sobra 1 aqui, né? Essa expressão vai dar 1. N menos 1 menos N menos 2. Vai dar 1 aqui. Então, J começando em 0, 0 é menor que 1, verdade, entra. Compara o 0 com 1. É o que acontece na primeira iteração. Na última iteração, ele compara só os dois últimos, né? Então, é isso mesmo. Executa para o 0, que é comparando 0 com 1, uma vez. Uma vez. Aí volta, incrementa o N, vai para N menos 1. N menos 1 é menor do que N menos 1? Não. Então não acontece isso e não acontece isso. E aí termina o algoritmo, né? Porque aqui N menos 1 é menor que N menos 1, falso, ele cai fora, terminou. Ordenou todo mundo. Certo? E aí, percebam aí o que eu tenho. Quantas vezes a linha 8 aconteceu? Seria o quê? Esse total aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó. Esse total aqui, ó. É a soma de tudo isso. A soma de tudo isso. Você já foi lá longe, ô Danilo. A soma de tudo isso aí vai ser o quê? N-1 mais N-2 mais N-3 mais, vai embora, mais 3, mais 2, mais 1. Isso aqui é o que a gente chama de... a gente dá um nome para essa função, tá? T de N. Que é o tempo ou o esforço, é o esforço gasto, é o esforço empenhado por esse algoritmo para ordenar N valores. É esse daqui. Certo?
E aí eu vou para o slide aqui, ó. Tá, chegamos aqui, ó, mesma conclusão, o total é esse daí. Tá bem melhor escrito, né? 1 mais 2 mais 3 mais n menos 2 mais n menos 3, n menos 2, n menos 1. A gente já viu certinho por que chegou nisso. Certo? O que eu tenho aqui? O Danilo já colocou ali a resposta quase final. Mas o que eu tenho ali? Vocês já conhecem essa expressão aí. Essa expressão não é misteriosa para vocês. Principalmente quem, quem passou aí. Deixa eu ver se é nessa turma que tá. Tinha uma menina que falou que odiava a matéria. Não, não é aqui. Principalmente para vocês aí que tá passando por. Acho que é FUV. É FUV? Não sei. O que é isso daqui? Aliás, não precisa nem ter chegado em FUV. Isso aí acho que a gente vê no colégio. É isso aí, João. É a PA, uma progressão aritmética. Tá? Como é que eu resolvo uma progressão aritmética? Ah lá, perceba que ali eu já coloquei, ó, T de N, tá? Que é o esforço gasto por algoritmo para resolver um problema de tamanho N. Tem uma formulazinha manjada, né? Que é essa daqui. Se eu não me engano, é quantidade de termos, olha lá, de 1 a n menos 1 termos, vezes o primeiro termo mais o último termo, dividido por 2. Certo? O que eu faço aqui? Distributiva do n menos 1, vou ter n menos 1 vezes 1, mais n menos 1 ao quadrado. N menos 1 ao quadrado. Tenho aqui o produto notável. A gente imaginou que nunca serviria para nada. Serve para analisar algoritmo, inclusive. Também, né? Serve para muita coisa, mas para isso, inclusive. Produto notável, eu tenho o quê? O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então está aqui resolvendo o produto notável aqui, o n menos 1 ficou aqui, tudo dividido por 2. Agora que está todo mundo aqui tranquilo, eu consigo fazer aí as anulações, né? Então, eu vou ter esse menos 1 se anula com esse menos 2 se anula, um deles se anula com esse mais n aqui, e aí no final eu vou ter o n ao quadrado menos o n que sobrou daqui dividido por 2. Tá? Danilo ali, ó, se eu fizer a distributiva do n ali, chega nisso aqui. Não é isso, Danilo? Ok. Então, o que acontece aí? Essa função, que função é essa? Que função é essa? T de n igual a n ao quadrado menos n dividido por 2. É exatamente a quantidade de trocas que o algoritmo fez. Quem decide essas trocas? Aquele if lá. Então, é a quantidade de vezes que aquele if deu verdadeiro, que é a quantidade de trocas. Porque se ele der verdade, ele troca, né? Então, a quantidade de trocas. Vamos confirmar se isso é verdade? Para o n igual a 4 que a gente fez, deu 6, né? N igual a 4 vai dar 4 ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. 16 menos 4 é 12. 12 dividido por 2, 6. Olha aí, 6. Legal. Olha aqui, ó. Olha lá, para 4 é 6. Número de comparações ou trocas, tá? Para 4 a gente já constatou que é 6. Aplicando essa fórmula aqui, para 10, 45 trocas. Para 20, 190 trocas. Para um vetor de tamanho 30, no pior caso, 435 trocas. Para um vetor de tamanho 100, no pior caso, 4.950 trocas. Para um vetor de tamanho 1000, aqui é 500 mil, é isso? 500, 9 mil, 99 mil, quase 500 mil trocas. 499.500 trocas. Para um vetor de 10 mil, tá aí a quantidade de trocas. Simplesmente aplicando aquela fórmula ali, ó, que eu analisei o algoritmo, eu cheguei exatamente na quantidade de trocas que ele faz. Tá? Plotando isso num gráfico, olha o comportamento que esse algoritmo tem. Tá aqui. O tempo, esse tempo, pessoal, não é segundos, tá? Esse tempo não é em segundos, não é em minutos, em horas, em
que mais? Sei lá, outra medida de tempo que existe aí, em anos, séculos. Isso daqui é uma medida, a gente coloca tempo ali, mas na verdade é quantidade de instruções, tá? E aí, normalmente, o que você faz? Ah, mas eu gostaria de saber em segundos. Então, é porque a gente não está preocupado com isso, porque independe da máquina. Perceba que essa análise não depende, não interessa se você está usando a pior máquina do mundo ou se você está usando o melhor servidor que existe. Tá? Esse algoritmo ele vai fazer exatamente n ao quadrado menos n dividido por 2, trocas em qualquer computador que seja. Mas se você quiser saber o tempo mesmo, o que você vai fazer? Pega esse valor aqui e multiplica pela quantidade de tempo que consome uma instrução da máquina. Mas depende, que instrução é essa? Normalmente, para a gente chegar a um cálculo, é que a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado só em chegar no número de instruções. Você pega o conjunto de instruções da máquina e vê qual que é a mais complexa. Ah, tem essa instrução aqui que é a instrução que consome mais tempo, consome, sei lá, não sei quantos nanosegundos aí, não sei quantos milissegundos, não me interessa. Tá? Beleza, eu multiplico, ou seja, eu pego o pior caso lá, né? Falo, é claro que não é aquela instrução, mas eu pego aquela instrução que é a mais custosa no conjunto de instruções daquela máquina e multiplico pela quantidade de instruções. Tá? Então, na verdade, aqui eu tenho instruções, mas a gente escreve tempo. Vocês vão ver sempre falar em tempo. Tá? Então, tá aqui, ó. Conforme aumenta o tamanho do vetor que eu estou ordenando, olha como aumenta o tempo gasto. Aqui a proporção. Perceberam o comportamento que esse algoritmo tem? Bem diferente dos outros dois que a gente viu. Tá? Esse algoritmo, como é que a gente classifica ele? Que nem a gente classificou a busca linear, a gente classificou como um algoritmo linear. A busca binária, a gente classificou como um algoritmo logarítmico. Aí eu vou mostrar um gráfico aqui agora para vocês, que assim, vai fazer sentido, mas só que quando vocês chegarem em análise de algoritmos, o professor vai mostrar isso de novo e ele vai mostrar uma, uma formalidade matemática para provar isso que eu vou mostrar para vocês aqui nesse gráfico. Aqui, em vermelho, eu tenho a função n ao quadrado. Essa aqui é a função n ao quadrado. Tá? Aqui em azul, eu tenho a função do bubble, que é o n ao quadrado menos n dividido por 2. O que eu estou mostrando aqui nesse gráfico? Que para entradas a partir de 1 até 100, e na verdade eu podia colocar até 1.000, 2.000, 5.000, ou seja, eu provo até infinito que essa função azulzinha ela vai estar sempre abaixo dessa função vermelhinha, certo? A partir de um n qualquer. A partir de um n qualquer, não. A partir de um n, do n zero, a gente fala. A partir de um determinado ponto. Esse ponto é mais ou menos por aqui, em algum lugar aqui, ó. Ou seja, lá no começo, em algum lugar, essas duas curvas se descolaram e aí a azulzinha está crescendo e a vermelha está crescendo também, mas elas nunca mais vão se encontrar a partir de um ponto que está por aqui, ó. E isso é provado matematicamente. Aqui eu coloquei graficamente para vocês, mas graficamente a gente tem um limite aqui no 100. Mas o que o professor de análise de algoritmos vai mostrar para vocês é justamente que isso vale até infinito. Com isso, eu estou mostrando o quê? Que essa função aqui, que é a função do bubble, n ao quadrado menos n dividido por 2, a partir de um ponto determinado aqui, não sei exatamente onde, tá? Mas dá para saber exatamente onde. Na verdade, acho que isso já vale em zero, hein? Acho que já vale em zero. Se não vale em zero, vale em 1 já. Tá? Eu mostro que até infinito essa função vermelha vai estar sempre acima dessa daqui. Dessa forma eu provo, aí vocês vão ver isso lá na análise de algoritmo, que essa função aqui ela pertence à família das funções quadráticas. Então ela é O de n ao quadrado. Tá? Portanto, a gente afirma que o bubble sort ele é um algoritmo que ele ordena n valores em um vetor, ele ordena um vetor de tamanho n em tempo proporcional a n ao quadrado. Entenderam isso?
Legal. E aí, quem que foi que perguntou ontem para mim? Cadê? Quem foi que perguntou ontem sobre se valia a pena? Não sei se ele está aqui. Não me lembro de ser nenhum de vocês aqui. Por quê? Aí vamos lá. Vamos voltar para cá. Vale a pena eu usar a busca binária? Olhando para a busca binária e a busca sequencial, você vai falar sim, vale. Ou como vale? Só que a busca binária ela tem um pré-requisito lá, que esse pré-requisito é o quê? Ordenar o vetor primeiramente. Ele precisa estar ordenado para eu conseguir ter aquele ganho. Então, não tem almoço grátis. Né? O almoço está sendo pago aqui, ó, na ordenação. Tá? Eu paguei O de n ao quadrado. Então, eu tinha uma função, eu vou até escrever isso. Eu tenho uma função que faz a busca. Eu tenho uma função que faz a busca em O de n, certo? Eu não quero ela em prol de uma que faz em tempo log de n. Mas para isso, para eu conseguir fazer isso aqui, eu tive que pagar O de n ao quadrado. Então, ó, bem mais do que isso daqui. Pergunta, vale a pena? Me respondam isso. Vale a pena? Gostaria que todos respondessem para mim. E responde o que vocês quiserem, pessoal. Não tem problema, não. Aqui não é show do milhão, aquele lá do Hulk também, que todo mundo tem que acertar para ganhar. Não. Pode errar à vontade. Acho que deve ter um valor mínimo de N para valer a pena. Tá. Aí o Juliano falou: depende do problema. Mas alguém tem é, é, alguma opinião? Lembre-se de coisas que eu falo para vocês desde o início do curso, tá? Que nem tem a ver com programação, tem a ver com o profissional de computação mesmo, com o cotidiano do profissional de computação. O Felipe disse que acha que não vale a pena se for feito poucas buscas. Mais alguém? Tá, bom, acho que ninguém vai mais escrever. Pessoal, vamos lá. É, eu fico feliz, pelo menos com vocês eu fico feliz, que é uma sala de mais de 50 alunos e são sempre 10, um pouquinho mais de 10, entre 8 e 10 que aparecem por aqui, né? E são sempre as mesmas pessoas, pelo menos as fotinhas que eu vejo assim são sempre as mesmas. Juliana eu sempre vejo, né? A Mariana, a Paloma, a Yasmin também, eu sempre vejo aí todos vocês, Felipe, tá? Eu fico bem orgulhoso, principalmente das respostas que vocês deram aqui agora, porque eu percebo que, de alguma forma, vocês estão, é, vocês estão incorporando o que é alguém de computação. Não sei nem se vocês vão querer seguir computação na vida ou não, mas isso serve para qualquer profissional de exatas, né? Então, exatamente as respostas que vocês deram, não tem uma resposta padrão para isso, vale a pena ou não vale. A resposta é realmente depende. E aí o Felipe chamou bem a atenção ali, é exatamente essa. É essa avaliação que você vai fazer. A avaliação que você vai fazer é o seguinte, cara, eu já falei isso para vocês em outras aulas, não exatamente no problema da busca, mas aqui no problema da busca e ordenação, está acontecendo esse caso. Isso vai acontecer em vários outros problemas de computação que vocês enfrentarão. Tá? Vai se repetir essa forma de decisão. Tá? Que é o seguinte: olha, você tem uma coisa que custa N e uma coisa que custa log. Poxa, é muito atraente o log. Só que o seguinte, para você ter, não tem almoço grátis, para você ter a vantagem de usar o log, antes você vai ter que pagar O de n ao quadrado. Então tem um custo, aí você vai ter que avaliar. Como é que você avalia? O que o Júnior falou, depende. E aí o Felipe complementou.
Você vai olhar para o problema e falar assim, ô, escuta aqui, quantas buscas você faz nessa base aí? Sei lá, se é um banco de dados, que não me interessa que porcaria que é. O fato é que você vai ter que buscar alguma coisa. Pode ser um banco de dados, pode ser uma biblioteca, pode ser um saco de tranqueira que você está buscando coisa. A pergunta é, quantas buscas você faz aí? Ah, faço poucas. Nossa, por dia, assim, vai, me fala por dia. Quantas transações de busca você faz nesse sistema aí por dia? Ah, na ordem de dezenas. Ah, na boa, cara, usa o algoritmo usa o algoritmo ODN. Pô, se você faz na ordem de dezenas, para que você vai pagar o ODN ao quadrado para fazer busca em tempo log, sendo que você faz poucas? No meu sistema aqui tem muita inclusão, tem muita exclusão, mas não tem muita busca. Então, o seu problema é fazer com que a inclusão e a exclusão seja eficiente, e não a busca. A busca, beleza, paga o ODN. Entenderam a ideia? Ou se não, vem cá, quantas buscas você faz por dia nesse negócio aí? Ah, é na ordem de centenas de milhões de buscas. Jura? Pô, então, nesse caso, vale a pena. Vamos pegar a nossa base de dados, ordenar ela. Eu estou falando base de dados, mas como eu falei, pode ser qualquer coisa, pode ser uma biblioteca, pode ser um saco de tranqueira. Vamos organizar, vamos pagar, vamos vender a alma para organizar isso daí, para eu conseguir fazer a busca eficiente. Por quê? Porque você faz centenas de milhões de buscas. Então vale a pena. Então perceba que foi exatamente essa palavra que eu usei com vocês em algum momento nesse curso. E acho que mais uma vez, quase todo problema em computação é uma barganha. É aquela barganha que você vai vender sua alma em prol de alguma coisa. Você tem que ser inteligente o suficiente para vender sua alma por um preço bom. Você não vai vender sua alma por uma mixaria. Aqui, eu estou vendendo a minha alma exatamente aqui, onde eu estou fazendo a ordenação. Porque eu vou me esforçar demais para fazer essa ordenação. Olha isso daqui, ó. Para ordenar 100 números, é 5 mil. É 5 mil operações que eu vou consumir. E 100 números não é coisa nenhuma. Na vida de vocês aí deve ter mais de 100 números atrelado ao seu cidadão. Tá? Então, imagina, 100 números não é quase nada. Se a gente está falando uma base de dados, a gente está falando na ordem de centenas de milhares, centenas de milhões de números. Tá? Então, é um custo alto. Eu estou vendendo minha alma cara aqui. Eu tô vendendo, ele está cobrando caro pela minha alma. Então, eu tenho que ver se vai valer a pena. Deixa eu ver lá na frente. Vai fazer só 10 buscas? Não valeu a pena você vender sua alma. E aí você se lasca. Tá? Agora, eu vou fazer bilhões de buscas, poxa, aí vale a pena. Vende a alma para a busca ser rápida. Tá? Isso é um problema tradicional, por exemplo, de banco de dados. Tá? Banco de dados, quando você faz quando você vai imprimir um relatório, ou vai montar uma tela para exibir para o usuário, ou vai, enfim, quando você está fazendo um select para buscar a informação, é a busca. Tá? E normalmente você espera que essa busca seja rápida. Ninguém quer ficar 3 horas, 5 horas esperando um relatório sair, ou ficar 2 horas esperando uma tela ser montada. Tá? Então a gente espera que a busca seja rápida. Para a busca ser rápida, os dados têm que estar organizados. O que é que organiza os dados no banco de dados? Os índices. Tá? São os índices. E aí é o que muito profissional de computação também, mal preparado, nem sei se dá para chamar de profissional, né? Mal preparado, pensa que índice é a varinha de condão, né? Resolve tudo, é o posto Ipiranga, né? Então o que o cara faz? Cria índice para tudo. Aí ele vai lá, não, tá lento, cria um índice. Ah, tô imprimindo um relatório aqui, cria índice. Ah, tô precisando fazer tá devagar demais, cria índice. Ele vai criando índice para tudo, cria índice para RG, para CPF, para nome do pai, nome da mãe, tamanho do pé, quantidade de dedo que o cara tem. Ele vai criando índice para tudo quanto é campo que tem na tabela, tá? E por quê? Porque ele só está olhando para o resultado que o índice dá lá na busca. Só que o problema é o seguinte: pensa no nosso problema aqui. Pensa aqui no nosso problema. Se eu organizar os dados,
Se eu organizar os dados para ter uma busca eficiente, perceba, eu pago caro para organizar os dados para ter a busca eficiente. Eu estou pagando caro para organizar os dados. O que acontece? Se novos dados entrarem, o que eu tenho que fazer? Reordenar tudo. Isso acontece lá em banco de dados. O cara cria índice para um monte de coisa, para o relatório, para a tela, para tudo que está acontecendo lá na frente, onde é a busca ser eficiente, só que onde que ele quebra a cara? Não tem almoço grátis, cara. Se você está deixando aquilo rápido, em algum lugar está ficando devagar. Você está criando gargalo em algum outro canto. Onde que vai ficar caro? Onde que vai tá sendo pago esse preço? Na hora de você fazer inserção e remoção. Está lá o seu cliente, ou está lá o seu funcionário no front, lá tentando inserir, fazer um cadastro e demorando meia hora para o cadastro fazer insert no banco. Ou ele está tentando atualizar alguma coisa, meia hora para ser atualizado. Por quê? Tem que atualizar a tabela e atualizar centenas de milhares de índices que um mau profissional criou, desnecessariamente. Então tem que ser sempre um equilíbrio, sempre uma barganha. E eu vi que nas respostas que vocês deram aí, vocês estavam indo nesse sentido. Por isso que eu fiquei bem orgulhoso aí. E para mim é uma sensação de missão até quase cumprida, né? Faltam algumas aulas aí para a missão ser cumprida, mas eu já vejo que está semeando bons resultados. Tudo bem, pessoal? Podemos fechar o Bubble Sort? Legal. E novamente aí, parabéns para vocês, todos vocês, tá? Não é só quem respondeu ali, não. É todo mundo que está aqui, ó. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui concluiu a mesma coisa. Tá, eu não sei exatamente como tá, na verdade dá para saber se eu fizer isso aqui, ó. Olha lá, tem alguns slides aqui que estão escondidos, eu vou tentar então seguir, tá? Ok, a gente viu o Bubble Sort. Pessoal, o Bubble Sort não é o único, e veja, vamos lá, vocês viram aqui que eu coloquei aqui, ó, para eu fazer a busca, ou eu vou fazer nos dados crus, usando a busca linear ODN, ou se eu quiser usar a busca binária, eu vou usar log 2GN, e para isso eu vou pagar ODN ao quadrado, tá? ODN ao quadrado é o custo para eu ordenar usando o Bubble. Existem outros algoritmos de ordenação, tá? O Bubble não é o único. Inclusive, existem mais eficientes do que ODN ao quadrado, tá? Então, aqui eu vou apresentar mais alguns para vocês, mas eu vou falar assim como vale a pena estudar. Então, eu espero que vocês aí reservem um tempo aí para vocês irem atrás de conhecer esses outros algoritmos. Eu vou apresentar para vocês mais dois, sendo que esses dois são algoritmos também muito simples, tá? Ele tem a mesma complexidade mesma complexidade de implementação e de entendimento que o Bubble Sort, tá? Um deles é o Selection Sort. O Selection Sort, como eu falei ontem, se o aluno se eu falar para vocês, ó, implementem, se vocês não tivessem conhecido o Bubble Sort, falar, implementa uma ordenação aí, vocês vão implementar alguma coisa entre o Bubble e isso daqui, ó. É o que sai naturalmente. O Selection Sort, tá? Ele ordena um vetor baseado na localização do menor elemento. Então, o que ele faz? Aliás, não está no slide de vocês, mas eu vou passar aqui, ó. Vamos ler primeiro. Ele ordena um vetor baseado em localizar o menor elemento. Vocês já sabem fazer isso. Vocês já fizeram lá um exercício que faz isso. Se fez a função está pronta. Localizar o menor elemento e posicioná-lo na primeira posição do vetor. Logo em seguida, o que ele faz? Encontra o segundo menor elemento e posiciona na segunda posição. E assim por diante para os n-1 elementos do vetor. Por que n-1? Porque o último já vai estar ordenado. Tá? Então, olha a ideia aqui. Ó. Isso aqui não está no slide de vocês, está só isso aqui. A animaçãozinha não está. Mas, ó, quero ordenar esse vetor. O que ele faz? Perceba, ó, esse aqui é o i, é o cara que eu estou avaliando. Esse aqui é o menor elemento que eu encontrei. Esse daqui já é o vetor ordenado. Então, vamos ver aqui. Procurando o menor, como a gente fez lá no nosso exercício. Ó. O 8 é o primeiro, então ele já é o menor. Compara com 5, então passa a ser o 5. Compara com 2, passa a ser o 2.
o 6 não é, o 9 não é, o 3 não é, 1 é. O 4 não é, o 0 é. Terminou. Quando termina, o que ele faz? Troca de posição o menor com a posição 0. Então ele vai pegar e trocar o 0 e o 8. Olha lá, troca os dois. E aí o que ele faz? Despreza essa posição. Assim como no Bubble ele despreza a última posição, porque é a bolha que chegou, aqui ele despreza a primeira posição. Agora ele executa o mesmo algoritmo a partir da posição 1. Então, ó, começa aqui. É o menor. 5 é o menor, porque é o primeiro. Passa a ser o 2. Agora é o 1. Acabou. Troca esse elemento, o menor, com a posição 1. Recomeça tudo a partir da posição 2. Opa, o que aconteceu aí? Sei lá. Vai embora. Ó, o 2 é o próprio. Se o seu algoritmo estiver seguindo o padrãozinho, na verdade ele troca ele com ele mesmo. Não tem um if lá que evita trocar ele com ele mesmo. Não, deixa trocar, troca ele com ele mesmo. É menos custoso eu trocar ele com ele mesmo do que eu ficar checando a cada troca se é ele mesmo. Então, troca ele com ele mesmo. Beleza. E vai embora. Eu vou seguir rápido aqui. Ó. Pronto. Olha lá. A ideia vocês já pegaram. No final, troca 8 com ele mesmo, terminou. N-1. Com N-1 já resolveu o problema, porque o 9 sozinho já está ordenado. Pronto. Entenderam a ideia? Esse é o Selection Sort. Tá? Vale a pena aí para vocês pesquisar sobre ele, ver o código dele e até implementar. Nos exercícios que estão lá no juízo, ordena 1, 2 e 3, submete várias vezes. Submete uma vez com Bubble, uma vez com Selection e uma vez com o próximo que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Esse algoritmo aqui, ele tem o tempo de... o consumo dele, a complexidade temporal dele, também é O de N ao quadrado. Então, ele é exatamente a mesma coisa que o Bubble Sort. Ele é ligeiramente melhor. Ele é ligeiramente melhor. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui por quê, mas ele é ligeiramente melhor. Se vocês forem fazer, por exemplo, estrutura de dados, lá a gente vê todos esses algoritmos, aí eu detalho mesmo esse algoritmo, a gente faz o código, analisa, e aí eu falo onde que ele é melhor que o Bubble. Tem uma característica dele que ele é melhor que o Bubble. Ok? Aqui eu estou fazendo análise dele. Isso aqui eu faço em análise de algoritmo. Como é que chama? Eu faço em estrutura de dados. Tá. Um outro algoritmo, esse aqui é pior que eu tenho, só que não está aqui no slide de vocês, mas eu tenho a animaçãozinha dele. Mas enfim, a gente vai ficar sem aqui. Um outro algoritmo que vale a pena estudar é o Insertion. O Insertion Sort. O Insertion Sort, por incrível que pareça, assim, é raro. Eu nunca vi alguém, o primeiro, ordena aí para mim, sem o cara conhecer algoritmo nenhum, ele implementar o Insertion. Tá? Nunca vi ninguém fazer isso. Mas não seria estranho. Por quê? O Insertion Sort é um algoritmo que a gente tem naturalmente na nossa cabeça. Porque é exatamente o jeito que a gente ordena a carta de baralho. Então imagina aí você com baralho ordenando. Exatamente aquele algoritmo é o Insertion Sort. Você pega uma carta e vai levando ela para o lado... Eu sou meio disléxico com esquerda e direita, calma aí. Lado de esquerdo. Você pega uma carta e vai levando ela para o lado esquerdo e encaixa ela. Então você pega o Ás, encaixa lá no início. Aí depois você pega uma outra carta, por exemplo, peguei o Ás e encaixei no início. Aí você pega uma carta 8, eu venho ela e encaixo do lado do Ás. Aí eu vou lá e pego um 9, eu venho e encaixo do lado do 8. Aí eu vou lá e pego um 5, eu venho e encaixo entre o Ás e o 7. Então perceba que eu vou pegando as cartas e encaixando, inserindo, por isso que chama insertion. Eu vou inserindo na posição correta. Tá? Só que para o algoritmo, isso a gente, né? A gente já faz a comparação de cabeça, né? Eu pego um 3, eu já comparo, não é 9, não é 7, não é 6, não, é maior que o Ás. Eu encaixo do lado do Ás. Na verdade, entre o Ás e o 6, né? Só que o computador não, ele tem que vir descendo comparando carta a carta. Então, na verdade, o que ele fazia? Por exemplo, peguei o 4, ele compara com 9, ele fala, não,
Ele compara com 7? Não. Ele compara com 6? Não. Ele compara com 3, fala, opa, o 3 é menor. Aí ele encaixa ali. Tá? É exatamente assim que funciona o insertion sort. Tá? Complexidade dele, de pior caso, ele é igual o bubble e igual o selection também, ou seja, ele é O de n ao quadrado, no pior caso. A característica que esse algoritmo tem é que ele é o mais eficiente no melhor caso. Tá? O que é o melhor caso? Qual que é o melhor caso da ordenação? Pensem aí, pensem no bubble que vocês conhecem. Imagina, o que é o melhor caso? Já está ordenado. Danilo, e o que acontece se o algoritmo já estiver ordenado? O que o bubble vai fazer? Precisa do código para tentar imaginar? Imagina que o V já está ordenado. O que ele faz? Não se preocupa não, com o tempo você não vai nem precisar de código. É legal. E isso é uma característica muito, muito, muito legal. Com o tempo, pessoal, você nem precisa. Já vejo assim o que você falou. Com o tempo, você nem precisa de código. Às vezes você estuda o problema. Você imagina o problema, na sua cabeça você bola a solução, você não precisa de código. Você já vai saber, falar, não, vai acontecer tal coisa. É um negócio meio louco isso. Tá? Ele não entra no if, mas o if acontece, não é isso? No pior caso, ele checa esse if aqui, sempre vai dar verdade, sempre vai trocar. No melhor caso, ele sempre vai checar esse if também. Só que ele não troca. E qual que é a nossa instrução primitiva? É esse if. Então, independente se é melhor ou pior caso, esse if vai acontecer quantas vezes no melhor caso? No melhor caso, quantas vezes esse if aqui acontece? Durante minha fala, eu até já dei a resposta, viu, pessoal? Foi sem querer, mas eu dei. Ninguém falou, mas vai acontecer exatamente. No melhor caso, esse if aqui vai acontecer exatamente n ao quadrado menos n dividido por 2 também. Tá? Ou seja, O de n ao quadrado. Tá? Esse if vai acontecer, vai dar sempre falso. O que ele nunca vai acontecer é trocas. Ele nunca vai trocar, mas ele vai checar sempre. Então, o bubble sort, no melhor caso, ele também é O de n ao quadrado. Esse algoritmo aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, esse daqui, insertion sort, no melhor caso, ou seja, eu já entrego um vetor ordenado para ele, ele faz n comparações. Ele não precisa fazer n ao quadrado como faz o bubble. E o selection também, tá? No melhor caso, os dois fazem. Os dois farão n ao quadrado comparações. O insertion sort, ele é o único algoritmo, dentre todos, inclusive os mais eficientes, tá? Que consegue fazer o. Se eu entregar um vetor ordenado, em O de n, ele termina. Ele fala, não, já está ordenado. Não que ele fala que está ordenado, mas assim, eu entrego um vetor para ele ordenar, sendo que já está ordenado. Ele termina a ordenação, entre aspas, porque ele não ordenou, mas ele termina em tempo proporcional a n. Tá? Bubble sort tem a mesma eficiência independente do caso? O bubble sort, sim. O bubble sort ele é O de n ao quadrado nos três casos. Pior, melhor e caso médio. Tá? Diferente desse aqui. Esse daqui, o insertion sort, ele é O de n ao quadrado no pior, O de n ao quadrado no médio e O de n no melhor. Tá? Ok, isso daí, pessoal, detalhes disso aí, não percam, algoritmos estruturados 1. Recomendo que primeiro vocês façam programação estruturada, para ficar craque em linguagem C, porque depois algoritmo estrutura de dados 1 é todo dado em linguagem C. Então, sugiro isso. Tudo bem, então?
Sugiro para vocês que estudem aí o Selection, Insertion, implementem, são algoritmos interessantes aí, vai treinar bastante vocês aí a parte de lógica e também de linguagem, tá? Mas principalmente lógica. Tudo bem? Então finalizou, né? A gente finaliza aqui o tópico de... Eu vou voltar... Bom, eu tenho que... Esse slide ainda vou usar na próxima aula, tá? Fim, então. Então, o próximo tema é só matriz, depois da atividade 4, né? A 4 ou é a 5? 5, atividade 5. É 5 mesmo? É 5 ou é 4? Aqui está anotado 5. É 5, então. Ok, o que eu vou fazer agora é resolver alguns exercícios. Eu me lembro que um aluno pediu ontem, não lembro se foi dessa turma, só não me lembro quem, para resolver aquele bom e velho ordena. Era o que mesmo? Ordena nomes? Qual que era o nome? Tamanho. Ah, tá, mas antes, uma coisa que eu. Ah, tá. Tem uma dívida que eu tenho com vocês que eu resolvi, tá? Eu não sei se vocês notaram, eu entrei no juiz, não foi ontem, como eu falei, mas foi hoje, e eu fiz aquela substituição que eu falei da pastinha run, que eu falei, pô, esse algoritmo não está errado, deve ser o pacote, lembra? Então, eu fui até lá, substituí o pacote, eu fui lá, substituí a pasta run, substituí o pacote e mandei rejulgar. E quando ele rejulgou, foi aceito. Então, na verdade, o problema não era o algoritmo, tá? Vocês foi a segunda turma, então vocês foram Morel 2, né? Foi aceito agora, tá? Ou seja, o algoritmo que a gente fez lá pro... Tá aqui, né? Cadê o... Achei BIM. Achei BIM, tá correto, tá? O problema era mesmo o pacote. Já foi aceito. Inclusive, outros alunos tinham mandado lá também, rejoguei tudo, tá? Então, alguns lá tomaram... Nossa, tá quase 1000 horas, ó. Alguns lá também julgou como correto agora, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou criar, vamos criar um gerador de testes. Eu vou criar esse gerador de testes porque pode ser útil para vocês na atividade, tá? Não exatamente esse, mas gerar um vetor com alguma propriedade, tá? Então, embora pareça algo inútil, eu vou fazer isso para vocês terem pelo menos isso em mãos no momento de resolver algum problema da atividade, tá? Para gerar testes. Vocês são esses mesmo aqui, NEA3, né? Qual que era o exercício? Era achei BIM. Achei BIM. E aí depois eu parto para fazer o ordena tamanho. Vamos lá. Gera entrada ponto Java. Ok. Import Java útil. Não, aqui é o gerador. O gerador não precisa de scan, precisa de random. Random. Como que era a ideia mesmo? Aqui, né? Achei bem. Só olhar aqui a entrada, que é uma entrada um pouquinho difícil, né? Não é uma entrada simples, não. Deixa eu ver. Aqui, né? Então é o n, que é o tamanho do vetor, seguido do próprio vetor, seguido de um m, né? E depois 4 números, que pode pertencer ao vetor ou não. Tá. Então, beleza. Neste caso, como é que eu vou fazer? Como não são vários casos de testes, eu vou. Deixa eu pensar. Qual que é o tamanho máximo do vetor? É, será que eu estou pensando aqui se eu passo o tamanho do vetor como argumento por linha de comando? Ou gero. Eu vou. Tá. Tô meio em dúvida.
Acho que dá para fazer as duas coisas. Estou com uma dúvida bem idiota, mas tudo bem. Não deixa de ser uma dúvida. Então, vamos lá. Public class gera entrada. Public static void main string args. Eu só não lembro como faz isso. Como é que faz, hein? Ah, acho que é assim, quer ver? Ó, int n e... Bom, vou deixar só n e o i por enquanto, porque é tanta variável que se a gente for ficar parando para pensar, vai perder mais tempo pensando do que resolvendo. Então tá. Aí o que acontece? Eu quero esse n aqui é o tamanho do vetor, né? Eu vou fazer um teste aqui, eu não sei. É que eu nunca fiz isso em Java, eu já fiz em C. Eu quero passar o tamanho do vetor por argumento, tá? Mas, se eu não passar, eu quero que ele crie aleatório. Então, eu não lembro se dá para fazer isso aqui. Em C eu sei que dá. args.lang. Acho que é arg0. arg0. Eu vou fazer só um teste aqui, desculpem, tá? Ó, system out println args.lang. Lang. É Java C não, é CD, achei bin, né? Achei bin, Java C, gera entrada. Cannot find. Ah, tá. É o que eu estava tentando fazer aqui, então. É isso aqui. Mas, calma aí. Eu sei que tem uma outra também que me ajuda, que é essa daqui, ó. Também não. Tá, então, faz isso aqui mesmo. Sem parênteses, Lucas? Deixa eu ver. Ah, valeu, hein? 0. E aí, se eu passar algum argumento, o 1, o 1, x 1 do 4. Ah, não mandou um negócio estranho, mas é porque eu acho que eu coloquei símbolo nas histórias aí, né? Está um negócio louco aqui. Nossa. Ah, tá, beleza. 3. Se eu colocar um número assim, 4, beleza. É isso aí que eu quero. Tá, é isso aí mesmo. Então é o Lang ali, como o Lucas chamou a atenção. Então é ele que eu tenho que verificar. Se arglang for diferente de 0, então é porque eu falei qual que é o tamanho do vetor. Então adota ele. Vai ser integer.valueOf o quê? Args 0. Caso contrário, você gera aleatoriamente de acordo com de acordo com o enunciado que falou que o tamanho máximo é. Eu não achei, né? É isso daqui, ó. Entre 1 e isso daí. Pronto. Pronto. Agora sim, entre 1 e isso daí. Beleza. Aí, beleza. Agora sim eu começo a gerar o vetor, né? Então, eu preciso do vetor. Aí sim, vetor igual a int, new int, né? New int de tamanho n. For. E o i já está lá. I começando em 0. Isso aqui a gente pode
I começando em 0, I menor do que N, I mais mais. Gera o vetor para mim. VI é igual a rd.nextInt. Ele não dá limite para os elementos, né? Ele não fala nada. Então, é nextInt só então, que aí já é até int max. Tá. Então, nextInt. Gerou todos os números. Aí o que eu tenho que fazer? Bubble sort, passando o V e passando o N, que aí ele ordena para mim. Ok. Depois disso, o que ele tem que fazer? Imprime na tela, né? System out println, o tamanho N. Pulou a linha, imprime todos os elementos do vetor, for I começando em 0, I menor do que N, de 1 em 1, fazendo o quê? Vou usar um caso ternário, tá? System out print VI. E aí você decide aí se vai imprimir ou um espaço ou um pular linha. Depende do que? Se o I for menor que N menos 1. Se for menor que N menos 1, imprime espaço. Se for o N menos 1, é o último cara, pula linha. Depois disso, vou precisar de um M. Eu podia até usar o próprio N ali, porque o N não vai ser usado para mais nada, mas para manter a lógica em relação ao enunciado, eu vou criar esse M. E vou criar aqui um num, ou um val, que seja. Então, M vai ser igual a rd.nextInt. Ele deu um tamanho máximo lá, que acho que era 1000, né? Olha lá, 1000. De 1 a 1000. De 1 a 1000. Então, 1001 vai de 0 a 1000. Mais 1, então na verdade é 1000 mesmo. Então vai de 0 a 999, mais 1, de 1 a 1000. Beleza. De 1 a 1000. E agora, for I começando em 0, I menor do que M, de 1 em 1, fazendo o quê? Sorteando números. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar uma moeda para cima e vou decidir se eu pego um número do vetor ou se eu pego um número aleatório. Que aí aleatório pode ser do vetor, como não, porque é aleatório, né? Então eu vou fazer assim, ó, if rd.nextInt 100, vai. Então eu vou fazer assim, ó. Se for menor que 30, então 30% das vezes eu vou pegar números do próprio vetor, 40%, vai. 40% das vezes eu vou pegar número do próprio vetor. E 60% das vezes vai ser aleatório. System out println rd.next int. Ah, mas nesse daí ele pode sortear um que está no vetor. Pode. Aí vai, está na mão da natureza. Aqui é que eu vou garantir que ele vai pegar pelo menos um. Ele vai pegar algum que seja do vetor, né? Então vai ficar system out println. Aí você pega para mim vetor no índice rd.nextInt. Eu tenho que tomar cuidado aqui para não tomar um array out of bounds. Tem que ser n aqui. Né? Ah, então eu não poderia usar o n não, hein? O n vai ser usado aí, ó. Aí vai exatamente de 0 a n menos 1, que é o tamanho do vetor, né? Pegou um elemento do vetor. Só para manter o padrão bonitinho, eu vou fazer isso aqui, ó, menos 1. Então, ou seja, eu vou gerar m menos 1 aqui. O último eu vou gerar fora, só para não pular linha. Eu vou deixar aleatório e não pula linha. Pronto. Beleza. Tá aí a entradinha pronta, né? Tá faltando só o bubble sort para ordenar. E aí, isso daí a gente já conhece, né? Public static void bubble sort. Recebe um vetor V
e 1 inteiro n. Como é que era mesmo? Int ij e o auxiliar, né? For e começando em 0, i menor do que n menos 1, de 1 em 1. Aí fazendo as comparações 2 a 2, j menor que n menos 1 menos i, para eliminar o último. J mais mais. Compara 2 a 2, vj for maior que vj mais 1, troca. O que é o troca? Auxiliar recebe vj, vj recebe vj mais 1, vj mais 1 recebe o auxiliar que foi guardado. Beleza. É isso aí. Java C gera entrada. Ok. Java gera entrada. Eu vou colocar um vetor de tamanho 10. O problema é que vai vir números muito grandes, né? Então eu vou jogar isso no filé 0. Olha lá, 10. Tá aqui os 10 números. Ordenados, ó. Tá ordenado. Caramba, por que veio esse número tão grande aqui? Uma coisa estranha aí, hein? Ah, eu não exibi, né? Eu não exibi. Eu não exibi aqui, ó. Eu não exibi o M. Aqui tá imprimindo os M números, mas de acordo com a entrada, né? Ó, 10, que é o tamanho do vetor, os 10 números do vetor. Aí vem esse 4, que é o M. E aí vem os 4 números. Eu faltei mostrar o M. Por isso que apareceu um número enorme ali. Então é aqui, ó. System out println o M. Agora sim. Você gera aí para eu ver. Tá aí, agora sim. 10. O vetor de tamanho 10, ordenadinho. Menos 18, menos 17, menos 10, menos 7, menos 4, mas deve ser um número menor, né? Tá, então ordenado. E 688 buscas que serão feitas. E aí, sei lá, aleatório. Ó, esse aqui aparece no vetor. Não sei se aparece lá no final, né? Esse não aparece, esse não. Ah, esse aparece, ó. Piscou aqui, ó. Só tem os negativos aqui. Olha lá, esse aparece também. Então tem vários aleatórios e vários que não. Que... Legal, então tá tudo certo. Vamos só por curiosidade jogar esse file 0 para executar no Achei Bin. Java, Achei Bin. Pô, não é. É filha 0 direto. Bom, vou jogar aqui no saída 0. Ele vai dar 668 linhas. 688 linhas, né? Aqui. Ó. Não achei, não achei. Só por curiosidade, deixa eu ver aqui. São 688? 400 e 417 vezes dessas 600 e poucas aí tá não achando, o resto tá achando. Tá bem equilibrado. Tá bem equilibrado. Tá ok. 688. Alguma dúvida, pessoal, no gerador de teste? Só uma coisa que eu não observei, se no último não tá pulando linha. Não tá, tá certinho. Tudo bem? Alguma dúvida no gerador de testes? Legal. Vamos fazer então o bendito do ordena tamanho? Ordena tamanho. Onde é que tá? É aqui, né?
Qual o número disso? Aqui, 80. Cadê vocês? Cadê? Aqui. Professor da permanência. Então, Lucas, depende do. Você vai mudar o critério. Você vai mudar o critério? O, cri... o critério está aqui, né? Ó. É aqui, né? É aqui que você vai verificar se está maior, se está menor. Se no caso, se aqui se o VJ for uma palavra, é aqui que você vai olhar o lang dele. Você vai ver que é isso que eu vou fazer ali agora. É aqui que eu vou verificar o lang dele. O que mais? No caso da ordem alfabética, a ordem alfabética vocês podem ficar tranquilo, porque como a gente viu, letra é número. Então, se eu colocar A maior que B, aliás, a gente fez isso em algum momento, variável A, uma variável que tem um conteúdo Azinho, é maior que a variável que tem o conteúdo Bzinho, ele dá falso. Né? Então, você pode comparar char, se for um vetor de chars, por exemplo, tranquilo aqui, porque ele vai pegar aqui o código ASCII daquela letra se é maior que o código ASCII da outra. Então, vai ficar tranquilo. Quanto a arredondamento, o juiz usar o arredondamento direto no printf. Essa questão de arredondamento é complicado, viu, Felipe? Não tem nada a ver com o juiz, cara. Isso tem a ver com porque o juiz é texto. Lembra disso, como eu sei para vocês. O juiz ele faz comparação textual. Ele não. O que acontece? Ele roda o seu programa e ele compara com texto, um arquivo TXT que eu coloco lá como a saída. Entendeu? Então vai depender vai depender de como eu arredondei no meu código, entendeu? Aí que vem a questão. Normalmente, o que eu faço? Caramba, eu tô ruim aqui. Normalmente, o que eu faço? Assim, por isso que eu falo para vocês, ó, usa sempre float. Só usa double no momento que eu escrever lá, ó. Use ponto, use precisão dupla, tá? É, eventualmente, arredondamentos. Tem um exercício que eu estou pedindo arredondamento? Tem algum lá que eu estou pedindo arredondamento? Normalmente eu faço o seguinte nos exercícios, pode ser exercício mais antigo. Nos exercícios mais atuais, o que eu faço? Falo, ó, mostra só a parte inteira. Esse é o arredondamento que eu estou fazendo. Porque vai ocasionar menos erro. Não significa que não vai ter erros, ainda vai ter. Porque pode ser que venha propagando o erro desde lá das casas menos significativas até a hora que o desgraçado acaba modificando a parte inteira. Né? Mas normalmente eu estou pedindo isso. Tá? Aí é uma coisa meio que tentativa e erro, cara. Entendeu? Ou perguntar como é que eu fiz, caso tenha alguma coisa de arredondamento assim. Tá? Mas eu estou evitando. Então, legal. No acima está pedindo três casas. Eu normalmente printf porcento ponto 3f. Normalmente é assim que eu faço. Então o meu código vai estar assim. Aí o que pode diferenciar é se você está usando double float. Pode ser que diferencie. Tá? Mas normalmente quando eu peço x casas decimais, eu sempre, no meu código que gerou as saídas, vai estar lá um printf porcento ponto 3f. Vamos lá. Ordena. Ordenador de palavras.
Crie um programa para ordenar um conjunto de palavras pelo seu tamanho. Ah, tá. Seu programa deve receber um conjunto de N palavras, um número grande aí, retornar este mesmo conjunto em ordem decrescente de tamanho. Se o tamanho das palavras for igual, deve-se manter a ordem original do conjunto. Isso aqui, pessoal, essa parte aqui, ó, se o tamanho das palavras for igual, deve manter a ordem original. Acho que vocês entenderam, né? Se tiver, por exemplo, ele e ela, tem, no conjunto ordenado, o ele tem que vir primeiro porque ele veio primeiro no conjunto não ordenado, tá? Isso tem a ver com o algoritmo de ordenação que você usa, hein? É que eu não comentei aqui e nem vou me aprofundar muito, mas existe uma propriedade dos algoritmos de ordenação que é chamada de estabilidade. Quando o algoritmo ele é estável, significa que ele mantém essa ordem após a ordenação. Ele garante que valores iguais, eles virão, claro, no vetor ordenado eles vão vir um do lado do outro, mas vai vir o quê? Quem apareceu primeiro é o que vai vir primeiro, quem apareceu segundo é o que aparece segundo. Alguém pode falar, mas que diferença faz se vai vir o 3, 3, 3, 3, que é o 3 que vem primeiro, o 3 que vem segundo? Olha aqui o exemplo. Se eu estiver falando de tamanhos de palavras, o 3 que vem primeiro é diferente do 3 que vem segundo, porque é o 3 do ela, o 3 do ele, o 3 do ovo, o 3 do. Entendeu? Então, faz diferença sim. Tá? Para nossa sorte, o bubble sort é estável. Assim como os outros dois que eu mostrei também, o selection e o insertion, desde que você implemente esses algoritmos na forma tradicional. Porque você pode inventar de fazer o seu bubble de cabeça e fazer alguma modificação que ainda assim ele ordena, mas ele pode perder estabilidade. Ok? Então vamos lá. A entrada consiste de apenas um caso de teste. A primeira linha consiste de um número inteiro n, representando a quantidade de palavras. Depois n linhas, onde haverá uma palavra por linha. Todas as palavras são compostas por letras minúsculas. Comprimento máximo não ultrapassar 1000. Ah, legal. É 5 as palavras. Taca tudo num vetor e ordena. Vamos embora. Ok, import Java inútil scanner. Public class. Ordena tamanho. Public static void name. String args. Como é que é a história aí? Tem um N, tem o I e só. Depois tem o string. Aí um vetor de string, hein? Palavras. Ó, um vetor de strings. E o scanner. Beleza. Aí vem o N, né? Que é o tamanho do vetor, eu já posso alocar ele. Palavras igual a new string de tamanho N. Agora lê essas N palavras. For. E começando em 0, e menor que N, e mais. Palavras I é igual a scan.next. Next, né? Porque é uma string. Leu todas as palavras. Aí eu vou chamar aqui, ó. Bubble sort lang. Passando o vetor de palavras, que é palavras, né? Palavras e o tamanho, N. E depois ele só pede para imprimir, né? Eu acabei não olhando a saída. É só imprimir. Tá. Um por linha. For. E começando em 0 e menor do que N. De 1 em 1. Fazendo o quê? System out println palavras no índice I. Pronto. Public static void bubble sort lang.
Passando o quê? Um vetor de strings e um inteiro n. I, J e o auxiliar. Bom, vocês... o que vocês acham de eu, ao invés de fazer o bubble, fazer o selection? O que vocês acham? Quem apoia a ideia ou quer ver o bubble mesmo? Porque aí é legal que vocês vão ver uma versão do bubble modificada lá no if, né? Dá para você comparar. Agora, se eu fizer o selection, é um outro algoritmo semelhante, mas não é o mesmo. O que vocês preferem? Para mim, tanto faz. Vocês vão estudar mesmo? 2 votos para o selection. 2 votos para o selection. Preciso de mais quórum. 1, 2, 3, 4. 4 para o selection. Mais alguém? Preciso de mais quórum. Senão a eleição será anulada. Porque tem 13 na sala, 13 menos a apresentação, 12, menos eu, 12, 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já ultrapassou a metade, então venceu o selection. Então vou modificar aqui, só para selection. Selection. Como é que trabalha o selection mesmo? I menor. I menor, depois eu volto aqui, acho que vou precisar do auxiliar também. Vou precisar de um I também, né? Acho que eu preciso do J também, se eu não me engano. Vamos lá. For I começando em 0. Não lembro. I menor que N menos 1. E mais. Aí sim, I menor. É isso mesmo. I menor igual a I. Porque eu considero como sendo o primeiro o menor. For. Aí J começa de I mais 1, porque começa no próximo, né? É semelhante, igualzinho ao algoritmo que a gente fez aqui, só que a ideia é a mesma, só que algumas coisas aqui estão diferentes, né? I menor que N, J, né? J menor que N, J mais. Aí a cada um eu vou ficar tentando procurar alguém que é menor do que o menor. Se, aí é pelo Lang, né? Se S no índice I, se S no índice I, calma aí que tem... Se S no índice I, ponto Lang, for menor do que o menor que eu tenho, que é o I menor, ponto Lang, o que eu faço? Encontrei um cara menor. Quem é esse menor? É o I. I menor igual a I. Pronto, terminou. Quando sai desse laço aqui, do 33, o que eu tenho aqui? Quando ele termina, ele percorreu o subvetor inteiro, percorreu todo o subvetor, e ele tem no I menor o índice do menor elemento. O que eu faço? Troco ele com a posição I. Então, para eu trocar, como eu estou trocando strings, eu preciso de um auxiliar string. Auxiliar. Então, vou ter auxiliar recebe VI, VI recebe VI menor, VI menor recebe auxiliar. Fez a troca, ele volta para cá e incrementa o I. Quando ele incrementa o I, o que acontece? Ele despreza, por exemplo, o I, posição 0, né? Ele acabou de fazer a troca e vai para 1. Aí olha aqui, ó, I menor começa de 1 e o J começa de 2. Então eu desprezei a posição 0. Ele vai lá, vai fazer a troca, vai encontrar o menor bonitinho, vai trocar com a posição 1 agora, né? Volta, incrementa e vai para 2. E aí, o menor é quem está na posição 2 e a busca começa a partir do 3. Eu desprezei o 0 e o 1. Então, pronto, está funcionando bonitinho aqui. Legal, esse é o Selection Sort.
Vamos ver se está tudo ok. Uhum. Entenderam o selection? Talvez não, talvez mereça um pouquinho mais de estudo, né? Mas deu para entender? Então tá bom, né? Vocês estão bom demais. Aí merece um pouquinho de estudo, né? Porque não foi detalhado, que nem foi detalhado o bubble no slide, né? Aqui foi codificando, e aí a ideia vai da imaginação de vocês, né? Como eu falei, não teve o suporte do slide. Mas já foi a mais já. Eu tenho V, não é V, é I, é S, né, que eu estou usando, né? Ué, é aqui, ó. S, S, S e S. Quanto tá o jogo, hein, pessoal? Aí, beleza. Java, preciso do... Vamos pegar o exemplo que está lá no slide? mkdir, input, output. Só tem um exemplo? Filé zero. Java, ordena, tamanho, input filé zero. Eu, 2, 3. E o que aconteceu aqui? É uma coisa estranha, hein? Apareceu esse cara aqui, esse en aí. Não era para ser assim, não, né? Ah, tá. A ordem tem que ser decrescente, né? Do jeito que tá aqui, tá crescente. Opa, não é aqui. Então, na verdade, é o maior. Se o i for maior do que o i maior, eu encontrei um cara maior que ele. Maior. Tá, vamos ver que ainda assim estava estranha a saída. Vamos ver. Deixa eu ver essa entrada. Tá, tudo certo. Está na mesma ordem, né? Está na mesma ordem. Que burrice eu estou fazendo aqui, deixa eu ver. Estou passando por aqui. Está vindo na mesma ordem. Não está modificando? Credo. Ah, será que a string ele não modifica? Pessoal, só vou fazer uma coisa aqui por curiosidade. Calma aí. Ó. Vou colocar um aviso aqui para mim. Ó. E aqui, depois que terminou tudo, eu vou mandar imprimir. Só tem que tomar cuidado porque aqui não se chama palavras, aqui se chama S.
Isso aqui está vindo dentro dele, né? Não está modificando. Tem alguma coisa esquisita. O que, que eu estou errando aqui? Não está entrando nunca aqui? É, J. Mostra o J aí para mim. Na verdade, já encontrei o erro. Puta que pariu, que burro. Que animal. Encontrem o erro aí vocês, enquanto eu vou tirando isso daqui. Já encontrei o erro. Ele não está ordenando. Linha 38. 38 atualiza aí, ô, Lucas, qual que é a linha? Porque eu modifiquei. Seria J e não I na linha. Qual a linha? Fala aí. Não é 38. Isso mesmo, mas não é só aqui, né? Aonde que é também? Aqui, ó. Legal, na realidade foi legal ter acontecido esse erro, porque é um erro que vocês veem que, mesmo com experiência, eu ainda cometo. Quando a gente lida com dois fors, um dentro do outro, onde um está sendo controlado por uma variável e outra por j, às vezes a gente comete essas gafes aqui. Está acostumado com I, onde tem que meter j, você mete i. Então aqui eu estava comparando com i. Nunca entrava aqui. Né? Aí ainda tinha esse outro erro aí, viu, Lucas, que eu não tinha visto, não, você que me falou. Mas de cara eu tinha visto o i que estava aqui, ó. Na hora que eu estava escrevendo ali printf do J, eu vi que embaixo estava o i. Falei, que animal, né? Mas é isso aí. Agora vai funcionar. Deixa eu ver. Pode tirar já isso daqui também. Agora funciona. Mas foi legal para vocês verem esse erro, que é o erro tradicional, comum de se acontecer, e também para vocês verem eu corrigindo o erro, né? Vocês viram o passo a passo que eu fui, mandei imprimir antes de ordenar para ver, mandei imprimir dentro da ordenação, porque eu estava suspeitando que não estava não tava a modificação feita dentro da função não estava surgindo efeito no escopo do main. Aí eu vi que não, estava dentro do próprio escopo da ordenação já estava vindo errado. Aí eu peguei e falei, bom, o erro não é aqui. Aí eu parti para olhar para onde? Para a ordenação propriamente dita. Falei, não está ordenando, então o erro é nela. Então, na verdade, eu fico encurralando o erro. O erro é o programa inteiro, só que eu começo a picotar ele. É mais ou menos a estratégia da busca binária, né? Eu corto na metade e falo, calma aí, vamos ver se o erro é de escopo. Não é? Então, beleza, joga o main fora, o main tá certo. Vou me concentrar aqui, só na função de ordenação. No final da ordenação, imprime aí, tá ordenado? Não. Então significa que o problema é na ordenação mesmo. Vou lá e olho. Tá? Então, na verdade, eu fico encurralando o erro. Aí, agora sim, programar C++, amo em eu. E aí tem que estar na ordem, né? Programar e C++ estão tem o mesmo tamanho, então tem que ser quem veio primeiro. Primeiro veio o programar. Assim como eu e em, primeiro veio eu. O veio. Primeiro veio eu? Tá. Aí vai dar erro, hein? Aqui, ó lá. Eu em. Em eu, tá. Bom, o código tá errado, não, né? O código não é estável? Será que o selection sort não é estável? Que eu me lembre, ele é, não tenho certeza. Quem veio primeiro? Quem veio primeiro? Eu. Tum, tum, tum. Aí ele encontra um cara que tem o mesmo tamanho. Se tem o mesmo tamanho, não é maior. Então ele continua com eu.
Ele continua com o eu. Continua com o eu. Faz a troca do eu com eu mesmo. Volta. Cadê a saída? Por que o eu foi para lá? Quando chega no em. Ah, tá. Na verdade é maior, né? Na verdade é maior. Na verdade é maior. Tá, pessoal, pelo avançar aqui, que já é 25. Ai, caramba, eu esqueci de entrar na outra turma. Calma, deixa eu entrar rapidinho. Ai, caramba, senão vai dar aquele problema lá. Ai, nem olhei se é essa turma. Ai, meu Deus. Ai, meu filho. Bom, pelo avançar da hora, eu não vou tentar corrigir isso agora, porque a gente só tem 2 minutos. Na aula de amanhã, assim que iniciar, putz, já tem um cara lá. O controle vai estar com ele. Pior que tá mesmo. É, então, no início da aula de amanhã, a gente resolve esse erro aí, tá? Eu tô, é que, na verdade, eu estou implementando o selection sort ao contrário, né? Usando o maior ao invés do menor. Mas, enfim, a gente vê lá certinho para resolver o problema. Aquele problema é problema de estabilidade. Vocês viram que ordenando ele está. Mas se eu mandar desse jeito, eu vou tomar erro por causa da estabilidade, tá? Então, amanhã a gente inicia consertando ele. Ok, então? Então, até amanhã. Tenham uma boa resto de quarta, uma boa quinta e a gente se encontra amanhã no primeiro horário também, né? Boa noite.